Saudações, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 476. E o nosso assunto de hoje vai ser a grande chuva de meteoros que vai acontecer agora na primeira semana do mês de maio, neste ano de 2022. Se você quer saber mais detalhes, além dos que nós vamos apresentar hoje aqui sobre esta chuva de meteoros, claro, você sabe que tem que ter o Anuário Astronômico Catarinense, edição 2022. Excelente trabalho do nosso colega, professor Alexandre Amorim, lá do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas José Brasilício de Souza, em Florianópolis, Santa Catarina. Você pode ter o seu exemplar mandando um e-mail para costeira1@yahoo.com. costeira1@yahoo.com. Recomendo também que você dê uma olhada periodicamente lá no site da Rede Ômega Centauri, redeomegacentauri.org, no portal Ciência e Cosmos. Sempre tem material novo, colunas, artigos, crônicas, reportagens, enfim, vivências. Dê uma olhada lá de vez em quando. Bem, a chuva de meteoros principal que acontece no mês de maio, todos os anos, chama-se Eta Aquáridas. Por que esse nome? Porque os meteoros parecem ser provenientes de um ponto do céu que fica perto da estrela Eta da constelação de Aquário. Bom, em primeiro lugar, o que vem a ser uma chuva de meteoros? O que é um meteoro? É o que se conhece popularmente como estrela cadente. Na realidade, uma pequena partícula sólida, tamanho característico em torno de um grão de areia, típico, talvez 1 milímetro, menos até, que entra em alta velocidade na atmosfera da Terra, vindo do espaço interplanetário, aumento de temperatura, brilha. Isso tudo tecnicamente se chama um processo de ablação e produz um fenômeno luminoso de curta duração, fenômeno efêmero, 1, 2 segundos tipicamente, que dá a impressão de que uma estrelinha caiu do céu. Por isso a designação popular estrela cadente. A gente pode ver numa noite qualquer, uma noite escura, aproximadamente 1 dúzia de meteoros por hora. Mas tem épocas do ano em que os meteoros aparecem em maior quantidade. No mês de maio é uma dessas situações. Aí a gente diz que ocorre uma chuva de meteoros, quando a gente vê uma quantidade maior de meteoros provenientes de uma mesma região particular da esfera celeste. Isso é uma chuva de meteoros. É um espetáculo inofensivo. Essas partículas meteóricas que ingressam na alta atmosfera se incendeiam e se destroem em altitudes ao redor de 100 quilômetros, nunca atingem o solo, né? Portanto, é um espetáculo interessante de ver e de acompanhar. E nesse ano de 2022, nós temos uma particularidade, que é a ausência da Lua. Quando tem Lua, quando tem luar, por exemplo, numa noite de lua cheia, o céu fica muito claro e os meteoros tendem a ser ofuscados, da mesma maneira que as estrelas a gente vê com mais dificuldade. Mas, na primeira semana de maio de 2022, a Lua vai estar ausente do céu durante as madrugadas, né? E, portanto, nós teremos uma condição ótima para a observação dessa chuva. Vejam só, a Lua entra na fase de nova no dia 30 de abril, às 17 horas e 28 minutos, horário de Brasília. O máximo de atividade da chuva de meteoros Eta Aquáridas está previsto para a madrugada do dia 6 de maio, às 5 horas da manhã, horário de Brasília. Portanto, o céu da segunda parte da noite vai estar livre
da Lua. A Lua entra em quarto crescente só no dia 8. E a partir daí sim começa a interferir um pouco nas madrugadas, com o seu brilho cada vez maior, mas não será o caso no dia do máximo, dia 6, às 5 horas, horário de Brasília. Bom, aqui temos a definição de meteoro, que eu já repassei rapidamente no início da apresentação, e eu quero apenas chamar a atenção para a diferença entre meteoro e meteoroide. O que é um meteoroide? É justamente a partícula sólida que vem do espaço, ingressa na atmosfera e se queima produzindo o fenômeno luminoso chamado meteoro. Tá? Então, o meteoro é o fenômeno luminoso e meteoroide é a partícula sólida que dá origem ao meteoro. Tá? Bem, da onde vêm essas partículas? Vem do espaço interplanetário, mas especificamente da onde? Principalmente dos núcleos de cometas, que além de gelo incorporam partículas de pó, partículas de poeira. Quando um cometa passa próximo do Sol, o aumento da temperatura provoca a sublimação dos gases existentes ali no seu núcleo. E esse processo libera grãos de pó. Então um cometa vai deixando uma esteira de grãozinhos de pó pelo espaço onde ele passa, na sua órbita, e sempre que a Terra cruza a órbita de um cometa, existe a possibilidade de a gente assistir uma chuva de meteoros, porque a atração gravitacional terrestre faz com que ingressem na alta atmosfera uma quantidade maior dessas partículas, desses meteoroides. Tá? Bom, no caso das etaquáridas, essas partículas, esses meteoroides, provêm de um cometa muito famoso, o cometa de Halley, que passa uma vez a cada 76 anos nas proximidades da Terra. O Halley não vai passar agora, em maio de 2022, mas a Terra, todos os anos, nos meses de maio e outubro, intercepta a órbita do cometa Halley. E essa órbita está suja. Ela tem uma esteira de partículas meteoroidais. E sempre, portanto, a cada ano a gente vê uma chuva de meteoros em maio, chamada etaquáridas, e outra em outubro, chamada oriônidas. E ambas são praticamente a mesma coisa, ou seja, grãos de pó ejetados há centenas, há milhares de anos a partir do núcleo do cometa Halley e que continuam ali pela órbita do cometa. O primeiro astrônomo que se deu conta de que os meteoros, tanto etaquáridas quanto os oriônidas, descendiam do cometa de Halley, foi um astrônomo alemão chamado Hofmeister. Ele publicou um trabalho nessa revista aqui, alemã, em 1913, onde, com base na semelhança entre os elementos orbitais dos meteoroides e os elementos orbitais do cometa Halley, ele estabeleceu a conexão entre ambos. Tá? Então isso é apenas uma curiosidade histórica. Algumas informações gerais a mais sobre essa chuva. Ela, na lista de trabalho de chuvas de meteoros visuais da Organização Internacional de Meteoros, que é praticamente a instituição científica que centraliza trabalhos nessa área, ela tem um número de catálogo 031 ETA e o período de atividade, ou seja, as noites, as madrugadas nas quais nós podemos observar meteoros dessa chuva, compreende desde 19 de abril até 28 de maio. Então vejam que é mais de um mês de atividades. Né? Só que, claro, a quantidade de meteoros é maior nas vizinhanças do máximo, que situa-se ali pelo dia 5, dia 6 de maio todos os anos. Observações visuais que foram coletadas, foram realizadas dessa chuva de meteoros todos os anos, a partir de 1984, mostram que essa chuva de meteoros produz taxas horárias zenitais sempre acima de 30 durante a semana que vai de 3 a 10 de maio. Bom, isso é linguagem técnica, né? Vamos interpretar o que vem a ser isso. O que é uma taxa horária zenital? THZ em português ou em inglês ZHR. Tá? É a quantidade de meteoros que você veria em uma hora se o ponto de origem dos meteoros estivesse na sua vertical e o seu céu estivesse completamente escuro, com magnitude limite em torno de 6,5, que é aquela magnitude que o olho humano
devidamente adaptado ao escuro e na ausência de lua, né, consegue enxergar estrelas. Tá? Então essa é a definição de taxa horária zenital. É um parâmetro frequentemente usado para medir a atividade das chuvas de meteoros. Foi sugerido, a partir dessas observações de muitos e muitos anos, que a THZ máxima das Eta Aquáridas poderia estar sofrendo uma variação cíclica num período de 12 anos, ou seja, num período de 12 anos, os máximos ficam mais pronunciados e menos pronunciados. E isso possivelmente estaria relacionado a perturbações gravitacionais que seriam induzidas pela presença do planeta Júpiter, que influencia essas pequenas partículas de pó que estão no meio interplanetário. Mas um estudo recente de 2020, publicado na revista Astronomy and Astrophysics, mostrou que não existe correlação. Então essa hipótese, que era até bastante circulava entre os pesquisadores de meteoros, era razoavelmente popular entre os pesquisadores de meteoros, caiu por terra. Um sumário das taxas máximas recentes observadas para as Eta Aquáridas. Em 2017, a THZ, taxa horária zenital, foi no máximo igual a 75 meteoros por hora. 2015 tivemos 60 meteoros, depois tivemos 50 em 2019, 2020, tá? Então vejo que deu ali um pico, né? Não, perdão, aqui é 2018, né, meu diretor? Aqui é 2018, né? Eu estou ouvindo em ordem cronológica, eu tenho um errinho de digitação, aqui é 2018. Em 2017, a THZ máxima foi 75, em 2018, 60, 2019, 2020, 50 meteoros por hora, e no ano passado, apenas 45 meteoros por hora. Quando a gente olha esses números, a gente vê uma tendência de queda na atividade da chuva. Aparentemente, em anos recentes, ela está se tornando uma chuva de meteoros menos ativa. Se você olha lá no catálogo da Organização Internacional de Meteoros, eles citam normalmente uma THZ máxima entre 40 e 85 meteoros por hora e não descartam que essa seja variável. Tá? Talvez até uma variação periódica, mas não se sabe bem exatamente qual é o período dessa variação. Tá? Então a intensidade da chuva varia de ano para ano, mas não se sabe bem se essa variação é periódica ou não, e se for periódica não se sabe ainda bem ao certo qual é o período de variação dessa atividade. Agora, opa, caiu meu PowerPointer aqui no chão, né? Bom, foi só o PowerPointer, né? Eu já vi gente na TV que deixa cair coisas piores do que um PowerPointer, né? Bom, meu velho, fiel companheiro aqui. Obrigado, meu diretor. O que eu estava dizendo mesmo? Um detalhe interessante. Eu estou falando aqui em 45 meteoros por hora no dia do máximo no ano passado, para Eta Aquáridas. Mas você não vai ver 45 meteoros por hora. Talvez até veja. Mas em princípio não. Por quê? Porque isso é uma THZ, é uma taxa horária zenital, é uma quantidade de meteoros ideal, que você veria no céu escuro com a origem dos meteoros, o chamado ponto de radiante, na sua vertical. Isso não acontece, raramente isso acontece. Raramente você tem essas circunstâncias na hora de ir lá no campo observar. Então você sempre vai ver, em princípio, uma quantidade de meteoros menor que o valor da THZ. Né? Então, se a THZ foi 45 meteoros no ano passado, no máximo, a gente espera observar menos de 45 meteoros. Né? As quantidades efetivamente observadas, né, na prática, são sempre inferiores ao valor da THZ. Tá? Então, se poderia perguntar, e se eu tenho um céu escuro, o radiante não está no meu zenite, não está na minha vertical, mas quantos meteoros eu posso esperar ver agora no ano de 2022, no máximo das Eta Aquáridas? Talvez ao redor de 30 meteoros por hora. Isso dá uma média de um meteoro a cada 2 minutos. Talvez mais, talvez menos. Menos eu creio que não, mas talvez até um pouco mais de 30 meteoros por hora. Tá? Essa é uma estimativa realística. E quais são as características desses meteoros? Eles são rápidos,
Eles têm magnitudes entre 2,5 e 3, quer dizer, um brilho médio. Não são meteoros nem muito brilhantes, mas também não são meteoros fracos. E cerca de 20% deles mostram cores variadas. A maioria é de cor branco-amarelada e mais raramente se vê em meteoros de cor laranja e esverdeada. Tá? Uma outra questão relativa às etaquáridas é que elas provavelmente não têm um único dia de máximo, e sim o máximo pode ser triplo. Nós teríamos o máximo principal, no dia 6 de maio, um máximo secundário na data de 8 de maio e outro na data de 10 de maio. E, aparentemente, observações comprovam isso. Entre essas muitas observações, eu posso mencionar aquela que nós fizemos juntamente com o nosso colega Onofre Dallavia em 11 de maio de 1986, ano inclusive em que passou o cometa Halley, lá no interior de do município de Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, próximo de Porto Alegre, e nós verificamos no dia 11 de maio uma atividade impressionante de meteoros, certamente ligada a esse máximo secundário que acontece no dia 10 de maio. Um outro detalhe dessa chuva é com relação à posição do radiante, aquele ponto aparente do céu da onde parecem provir os meteoros, por um efeito de perspectiva. Esse radiante fica localizado na constelação do Aquário, como eu disse no início, próximo da estrela Eta Aquarii. Daí vem o nome Eta Aquáridas para o nome da chuva de meteoros. Essa estrelinha, ela faz parte de um pequeno asterismo, um pequeno grupo de estrelas com forma de letra Y maiúscula, que é apelidado de jarro de água. Ele é formado pelas estrelas Gama, Zeta, Eta e Pi do Aquário e fica nas coordenadas ascensão reta 338 graus, declinação 1 grau ao sul do equador celeste, a posição aparente aproximada do radiante. Só que esse radiante ele não é fixo, a posição dele muda lentamente no céu de um dia para o outro, porque a Terra está se movendo em sua órbita em torno do Sol, e isso altera o ângulo a partir do qual a gente vai enxergando os meteoros provenientes do espaço. Tá? Então, o radiante não é só o das etaquáridas, basicamente o radiante de qualquer outra chuva de meteoros, ele costuma migrar, e no caso das etaquáridas, migra, desloca-se no céu em direção a leste e para o norte do Equador, numa razão aí de cerca de 1 grau por dia para leste, em ascensão reta, e aproximadamente também meio grau, um pouco mais de meio grau, né, por dia em declinação, ou seja, indo para o norte da linha do Equador celeste. Essas taxas de deriva do radiante das etaquáridas vêm dessa referência aqui de 2015, portanto uma medida recente que os caras fizeram. E aqui nós temos uma tabelinha que mostra a evolução da posição do radiante em diferentes datas, desde 20 de abril até o período de 25 de maio, que cobre basicamente o período todo de atividade desse radiante meteórico. A ascensão reta ela varia de 323 graus em 20 de abril a 353 graus em 25 de maio. São 20 graus, né? Isso é mais de 15 graus é 1 hora, isso é mais de 1 hora de ascensão reta, 1h30 praticamente, né? E a declinação vai de menos 7 graus ao sul do Equador celeste a mais 7. E aqui nós temos um mapa celeste onde a migração desse radiante acha-se plotada desde a data de 20 de abril até 25 de maio. Vejam que aqui está aquele asterismo com forma de Y que eu falei, que é o jarro de água da constelação do Aquário, onde localiza-se o radiante no dia 5, 6 de maio, que é a posição do máximo. Mas no início da atividade da chuva, lá por 20 de abril, ela está numa outra posição ainda dentro da constelação de Aquário. E no final do mês de maio, ela já invadiu a constelação de Peixes. Aqui já é a constelação de Peixes, tá? Então o radiante migra lentamente no céu com o passar das semanas ao longo do período de atividade. Falando em período de atividade, existe alguma discrepância, se você vai olhar na literatura, com relação às datas de início e de fim da atividade desses meteoros etaquáridas. Mas um trabalho recente, de 2015, que nós já referenciamos no slide anterior, afirma que a atividade vai com certeza de 25 de abril a 21 de maio,
talvez uma semana antes de 25 de abril, uma semana depois de 21 de maio, né? Então, esse é um trabalho que foi feito com base em observações de rádio, não é observações ópticas, né? De certa maneira, se você observa a atividade meteórica com um radiotelescópio, você consegue um nível de sensibilidade maior do que o visual. E aqui eu acrescento que observações feitas por nós, juntamente com o colega Darlan Moraes, que é meteorologista hoje, lá em 21 e 22 de maio de 1988, na cidade de Imbé, no litoral do Rio Grande do Sul, nós, naquelas duas madrugadas, nós ainda encontramos o radiante das Eta Aquáridas bastante ativos e nos pareceu que não havia motivo algum para esperar que a atividade decaísse rapidamente nos dias subsequentes, apesar de nós não termos observado nessas datas seguintes. E eu arriscaria o palpite de que até mesmo na transição do mês de maio para o mês de junho, a gente ainda possa observar algum meteoro Eta Aquárida tardio, certo? Muito bem, então já analisamos as características do comportamento geral dessa chuva de meteoros e vamos falar um pouquinho agora no encerramento sobre como é que se observam meteoros. Olha, existem muitas maneiras e muitas técnicas para observar meteoros. Você pode ver meteoros a olho nu ou através de binóculos ou telescópios. Você pode usar um radar para captar ecos dos meteoros que estão passando lá na alta atmosfera. Você pode monitorar a atividade com câmeras de vídeo, pode fazer imageamento digital ou fotografia clássica. Antigamente faziam fotografia clássica, né? Com chapas fotográficas, mas à base de emulsões químicas, hoje se faz com câmeras digitais. Mas a observação visual mais comum é a observação que é feita sem instrumentos, tá? Ou seja, isso tem a vantagem de permitir uma cobertura mais completa da quantidade de meteoros, porque os meteoros provêm de um ponto chamado radiante, mas eles se espalham muito no céu. Então, esse campo é muito vasto e nenhum telescópio ou binóculo consegue cobri-lo. Você vai usar um binóculo ou um telescópio para observar meteoros, aí você aponta direto para o radiante, para contar os meteoros muito fraquinhos que não são visíveis a olho nu. Mas para a observação dos meteoros mais brilhantes, não há necessidade de emprego de binóculos e telescópios, e você tem a vantagem ainda de ter um campo de visão muito mais amplo, que é necessário, porque, como eu disse, os meteoros se espalham por uma região da esfera celeste bastante grande ao redor do radiante. Então, o que a gente faz? Utiliza uma cadeira reclinável de praia, se protege contra o frio, contra a umidade, tá? Pega uma cadeira, reclina, deita, usa um cobertor, um edredom, roupas de inverno, né? De repente um travesseiro, né, meu diretor, para não ficar doendo a cabeça. Cuidado para não dormir, né? Vai observar de madrugada, deitado, né? Cuidado para não dormir. Durma antes e se acorde mais cedo para observar. Deve-se olhar para a direção nordeste a partir das 3 horas da madrugada até os primeiros sinais do clarear do dia, até os primeiros sinais da aurora. O centro do campo de visão deve estar localizado mais ou menos a 45 graus de altura sobre o horizonte, uma altura mediana, né? E você fica ali cuidando e contando os meteoros. Esses meteoros podem aparecer bem fora da região da constelação do Aquário, inclusive. Quando isso acontece, normalmente eles mostram trajetórias muito longas, porque a gente está vendo esses meteoros praticamente de lado. E quanto mais próximo do radiante um meteoro aparece, mais curta é a trajetória, porque por um efeito de perspectiva parece que você está vendo o meteoro mais, digamos, mais de frente, entre aspas. Então a trajetória dele é mais curta. Raramente um meteoro surge exatamente na posição do radiante. Nesse caso chama-se um meteoro frontal. Ele não mostra deslocamento. É apenas uma estrelinha que se acende e se apaga em questão de 1 ou 2 segundos. Tá? Um outro detalhe muito importante que não pode ser esquecido é com relação ao local da observação.
Tem que ser um local longe da poluição luminosa das cidades, de preferência numa área rural, portanto um céu bem escuro, né? E além disso que seja desprovido de obstruções artificiais ou naturais. Então você não pode ter um prédio na frente, não pode ter uma colina, enfim, quanto mais alto e descampado for esse local, melhor. Ou seja, sem restrições com relação ao campo de visão. E nós temos aqui uma simulação, né, que mostra o aspecto do céu aqui no sul do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, às 3 horas da madrugada do dia 6 de maio de 2022. Aqui o asterismo com forma de Y, que é o jarro de água, a posição do radiante, de onde parecem surgir os meteoros, e aí eles se espalham em diferentes direções no céu. Na verdade, esse efeito de radiante é um efeito de perspectiva, né? Porque os meteoros, eles entram na atmosfera, os meteoroides, melhor, né? Entram na atmosfera seguindo órbitas paralelas. É a mesma ilusão que a gente tem dos trilhos de uma ferrovia, né? Quando você olha para os trilhos de um trem, de uma ferrovia, lá no horizonte parece que eles se juntam, parece que eles convergem um para o outro, mas isso é um efeito de perspectiva, um efeito ilusório, porque a gente sabe que na verdade os trilhos são paralelos, né? E será interessante essa madrugada, porque além do espetáculo da chuva de meteoros, nós teremos 4 outros planetas, Saturno, Marte, Júpiter e Vênus, visíveis à direita da posição do radiante, próximo ao ponto cardial leste, conforme a gente já comentou numa oficina anterior, que está disponível no canal. Então, desejamos a todos céus escuros e transparentes, límpidos, livres de nebulosidade, para que se possa observar esse belo espetáculo de maio da chuva de meteoros etaquáridas. Amigos, essa foi a oficina de astronomia número 476. Eu volto na próxima oficina de astronomia. Até lá!